Olha, disse Davi, no Salmo 23, no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha só, Davi, ele está afirmando isso aqui no tocante a Deus, que por mais que ele passasse em outras palavras, por mais que ele estivesse diante da morte, frente a frente com a morte, por mais que fosse certo que ele iria morrer, né, ou que iriam destruir com a vida dele, ele diz para Deus, mal nenhum temerei, pois eu sei que estás comigo. Então, meu irmão, minha irmã, essas palavras é de uma pessoa que confia totalmente em Deus. Davi sabia quem era o Deus que ele servia e que Deus estava com ele. Então você tem que acreditar que Deus também está com você. Agora, entenda uma coisa. Com quem que Deus está? Veja a trajetória de Davi. Veja como é que Davi ele andava nos caminhos do Senhor. Há quem queira o Deus de Davi. É muito fácil nós querermos o Deus de Davi. Mas para termos o Deus de Davi, nós temos que nos comportar como Davi se comportou. Nós temos que andar como Davi andou. Nós temos que trilhar a nossa jornada na fé como Davi um dia trilhou. Não adianta, eu creio no Deus de Davi. Não, se você crê no Deus de Davi, tudo bem. Agora, o que o Deus de Davi quer é que você ande como Davi andou. Para que a palavra do Deus de Davi, o nosso Deus, ela se cumpra em nossa vida. Não pense você que Deus não quer cumprir a palavra dele na sua vida, porque ele quer cumprir. Deus é o mais interessado com que a palavra dele se cumpra em sua vida. Só que entenda, o Senhor está com aqueles que estão com ele. Davi foi bem claro, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi, aqui ele deixa bem claro que ele poderia muito bem passar ou não passar pelo vale da sombra da morte. Pastor, o que é o vale da sombra da morte? Isso aqui não precisa nem de muita explicação. Meu irmão ou minha irmã, o vale da sombra da morte, entenda, é a desgraça, é as doenças, é as traições, é a angústia. O vale da sombra da morte é tudo aquilo que não presta. E Davi disse, por mais que eu venha passar por tudo aquilo que é ruim, eu nada temerei porque eu sei que Deus é comigo. Olha a confiança de Davi. Interessante. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Quer dizer, Davi não temia nada, porque ele sabia muito bem quem estava com ele. Entenda, meu irmão, é essa certeza que nós temos que carregar dentro de nós. Nós temos que ter certeza quem de fato está conosco. Se você crê que Deus está com você, então não tema o vale da sombra da morte. Você não tem o que temer se Deus está com você, você entende? Aí ele diz, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Deus está com a gente. Deus está com aquele que está com ele. Então, se de fato você quer a presença de Deus, sabe, esse Deus protetor, esse Deus que livra, esse Deus que dá vitória em sua vida, então se comporte como Davi se comportou. Entregue a sua vida nas mãos de Deus, ele vai te livrar de seja qual for o problema. Você pode passar pelo vale que for, Deus ele vai ser contigo também. E interessante é no final que ele diz aqui, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Ou seja, o bordão de Deus. Você sabe o que é o bordão de Deus? Porque o pastor, ele usa o cajado para quê? Para conduzir a ovelha, né? Para proteger também a ovelha quando vê um perigo. Então, esse bordão, esse cajado,
no tocante a Deus para a gente é a palavra dele. Deus, ele nos defende, ele nos protege com a palavra. Então, nós temos que confiar na palavra de Deus, meu irmão. A palavra de Deus levanta o caído, fortalece o fraco, põe de pé o prostrado, dá saúde ao doente, restaura o miserável. Então, nós temos que confiar na proteção que há na palavra de Deus. E outra coisa, só tem um meio de Deus te proteger, é pela palavra. Porque Deus, ele não volta atrás em sua palavra. Está escrito que Deus, ele não é homem para que minta, e nem muito menos filho do homem para que volte atrás naquilo que ele já falou. Então, o nosso Deus é um Deus de palavra, você entende? Então, se você crê nessa palavra, você vai entender o seguinte, que se eu quero, ou se você quer, se nós queremos o Deus de Davi em nossa vida, porque não é só dizer, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não, nós temos que também nos comportar como a ovelha que foi Davi diante de Deus. E aí, de fato, você vai ver que esse Deus, de fato, ele é contigo, e que ele, por mais que você passe pelo vale da sombra da morte, ele estará com você, tá bom? Então, meu irmão, minha irmã, essa é a mensagem de Deus para você. Espero que você tenha entendido. Acredito que sim. Coloque em prática, tá? Não apenas declare, por mais que eu passe pelo vale, Deus está comigo. Não, você tem que ter certeza disso. E se você quer o Deus de Davi, repito, se você quer o Deus que agiu na vida de Davi, você tem que andar como Davi andou. Não é só dizer que Deus é seu pastor e que nada vai te faltar. Talvez você está falando isso e está te faltando tudo. Se comporte, ande, faça o que Davi fez. Ou ande nos caminhos que Davi andou, e Deus vai ser contigo, tá bom? E por mais que você venha passar por um vale, Deus vai ser contigo. O bordão dele, o cajado dele vai te consolar, vai te proteger, vai te livrar. A palavra de Deus vai ser contigo. Deus abençoe a sua vida, tá? Fique na paz, até o próximo encontro, se Deus quiser. E para isso, siga aí a página. E estaremos aqui constantemente colocando uma mensagem de fé e de esperança. Deus abençoe, Deus é bom. Até lá.